esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nosso programa de hoje vai contar a história de uma mulher que é mãe, esposa, avó e amiga. Uma história lindíssima, dedicada não só à família, como a instituições de caridade. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de errar. Nunca mais quero teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga. E essa mulher que acabamos de citar é nada mais, nada menos do que Dona Branquinha, que faz um trabalho maravilhoso na cidade de Botucatu e que nós viemos contar um pouquinho da sua história, Dona Branquinha. Desde lá sua infância até os dias atuais, esse projeto maravilhoso que foi premiado. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço muito a sua atenção e nunca pensei que tivesse tanta importância assim a minha vida, mas fico muito agradecida por ter a oportunidade de contar essa história, se é de interesse de vocês. Dona Branquinha, nós sabemos que a senhora não é daqui de Botucatu, né? Eu queria que a senhora começasse desde lá da infância da senhora. A senhora nascida onde? Nasci em São Paulo e morei poucos anos em São Paulo, porque meu pai tinha uma indústria ali, ele era filho de portugueses. Como que chamavam seus pais, pai e mãe? José Neiva era meu pai e minha mãe Branca Luísa de Barros Neiva. O nome então a senhora é da sua mãe, o nome da senhora é Branca Lúcia? Meu nome é Branca Lúcia Neiva de Carvalho e Silva, porque o Carvalho e Silva foi o meu marido, que já faleceu, que nos encontramos no Rio de Janeiro, nos conhecemos lá, e o pai dos meus filhos, e deixou graças a Deus, esta família tão grande, que temos 12 netos, 4 filhos, 12 netos e 10 bisnetos. Que família linda, né? E tudo com harmonia, né? Sempre na proteção de Deus. Eu gostaria que a senhora contasse. Vamos lá voltar. Aí a senhora mudou-se para o Rio de Janeiro. Quantos anos? A senhora lembra a idade? A senhora mudou? Eu mudei certamente com um pouquinho, com 6 anos. Porque eu fiz 7 anos no Rio de Janeiro. Isso eu tenho certeza. E daí ficamos no Rio de Janeiro, porque eu estudei lá. Eu estudei inicialmente em colégio de freira. Tá, e quando a senhora foi ao Rio de Janeiro, qual bairro que a senhora foi morar, as amigas de infância? A senhora tem lembrança disso? A maior parte do tempo morei em Laranjeiras, que é um bairro muito gostoso, mais fresco, pertinho lá ali da praia de Botafogo. E estudei no Colégio Imaculada Conceição, na praia de Botafogo, só nesse colégio 8 anos. E depois, mais tarde, iniciei a faculdade
de também faculdade católica, que não era tão longe, e iniciei o curso de anglo-germânicas, línguas anglo-germânicas. Mas não terminei o curso, porque eu me casei antes. Casou novinha? Casei bem nova. Meu marido tinha acabado de formar em medicina na Praia Vermelha, que era um orgulho dele, também paulista, ter formado em medicina na Praia Vermelha. E formou-se em 1951. E nós casamos no início de 52. Ele mal formou médico e nos casamos. Já queria namorada do ladinho dele. Ah, sim. Graças a Deus, né? A senhora estava dizendo pra gente que os seus pais foram para o Rio de Janeiro, né? Em virtude de construir uma fábrica, é isso? Que fábrica seria essa? Era uma fábrica mais ou menos semelhante como ele tinha em São Paulo. No Rio, eles iriam trabalhar com madeira, móveis de escritório, geladeira também. Então, foi esse o início no Rio de Janeiro, com pessoas que foram sócias dele nessa ocasião. E lá viveu alguns anos, mas faleceu muito cedo, meu pai. E a senhora tem mais irmãos, irmãs? Só tenho tinha, aliás, até poucos meses atrás. Eu tinha meu irmão José Carlos de Barros Neiva. E nós viemos para Botucatu justamente porque ele abriu uma indústria aqui, junto com um sócio, uma firma, ele tinha o nome de Azevedo, é isso mesmo. Azevedo, que seria o dono da Omarial ou não? É, esse mesmo. Então, eles iniciaram uma indústria que deu muito certo, foi um trabalho muito bonito, a fundação da indústria aeronáutica aqui na cidade, né? Agora, antes da gente chegar na indústria, vamos contar um pouquinho do tempo da infância da senhora lá no Rio de Janeiro. Como é que era o cotidiano, como é que era a vida lá, as brincadeiras de infância, enfim, vamos contar essa história desde o comecinho. Pois nós só era um casal, né? Eu e esse meu irmão mais velho, 4 anos. Os meus pais, por felicidade minha, até eu tenho que dizer sempre, e com muita alegria, que eu não tive muito esforço, não fiz muito empenho para ser quem eu sou. Porque meus pais me ajudaram de uma maneira muito positiva. Primeiro, de uma origem bem católica, mas de um catolicismo de vida, de gestos, de modo de viver. Então eu aprendi com eles o amor às pessoas, o amor a uma pessoa que precisa de alguma coisa, está sempre disposto a servir. Isso eu aprendi com meus pais. Então, muita coisa que eu faço hoje, faço com facilidade, porque era uma coisa que sempre me mostraram que era assim que tinha que ser feito. Veio lá da infância, nos ensinamentos dos pais, é importante, né, no segmento dos filhos. Importante, muito importante. Além disso, outra coisa que eu herdei assim com muita alegria foi a música. Meu pai, a qualquer momento que tinha, pegava o violão e todo mundo cantava. E ele queria que eu cantasse sempre. Então, essa desinibição que eu tenho, essa facilidade, eu aprendi com ele, porque sempre eu tinha que me apresentar desde 5 anos, né? E tinha que cantar e todo mundo me ouvia. Ele exigia que fizesse silêncio, porque eu ia cantar, dando muito valor para aquela voz de uma criança, né? Então tudo isso favoreceu muito a minha mocidade. E a senhora, ele é violonista, né? E a senhora toca algum instrumento musical? Muito mal, quer dizer, depois parei. Aliás, meu pai tocava violino antes também. Tocou violino um tempo. Teve um acidente na indústria e ele perdeu um pouquinho o movimento de uma das mãos
E daí partiu só para o violão, mas ficou muito feliz com poder tocar algum instrumento. Eu tocava violão. E a senhora canta desde pequenina. E o irmão da senhora cantava também ou não? Ele tocava e sempre gostava de música também. Agora, aí a senhora falou que a senhora adentrou no colégio de freiras, foi isso? Quanto tempo a senhora ficou no colégio de freiras? Pois é, eu num dos colégios que eram perto da minha casa, que era em Botafogo, esse colégio, foi o Colégio Imaculada Conceição. Ali eu fiquei 8 anos. 8 anos com as freiras, foi um ótimo aprendizado. E depois eu fui para a faculdade. Naquele tempo era a faculdade católica do Rio de Janeiro, acho que era Urca, não era Urca, o bairro. E então eu passei no exame que fiz e iniciei o curso de línguas anglo-germânicas. Mas não por muitos anos, porque logo depois, em 52, eu me casei e saímos do Rio de Janeiro. Daí não pude continuar o estudo. Mata uma curiosidade. Colégio de freiras, como que era o cotidiano dos colégios de freiras? Também tinha música lá, claro, né? Tinha, sim. É mais ou menos o que é hoje. Porque as freiras são bastante evoluídas. Naquele tempo, a maioria, uma grande parte delas vinha da Europa, né? E às vezes se falava uma língua estrangeira, né? Às vezes o dia inteiro francês. Então tinha muita oportunidade de aprendizado e boas lembranças, muito esporte. Praticar, gostava de qual esporte a senhora gostava mais? Olha, eu gostava de nadar, mas nunca fui esportista, não, nunca. Não achava bonito, mas nunca me dediquei muito ao esporte, não, infelizmente. Daí a senhora casou com o Dr. Amauri, né? Aí a senhora do Rio de Janeiro foram para Presidente Prudente, é isso? O porquê que ele saiu do Rio e foi para Presidente Prudente? Porque meu marido já tinha o irmão dele mais velho, formado na mesma faculdade da Praia Vermelha, ele era médico, ele foi morar em Prudente, Presidente Prudente. E naquele tempo, Prudente estava, assim, uma cidade sempre foi muito movimentada, né? E talvez foi uma época muito feliz da cidade, não é? E esse irmão dele achou que ele poderia ficar lá com ele. Mas a Mauri, meu marido, queria uma coisa que o governo quer hoje e que, infelizmente, a maioria dos médicos não querem. Ele queria começar a vida de médico numa cidade que precisasse de médico. Porque onde nós fomos não tinha nenhum médico, não existia médico na cidade. E nós fomos por lá porque ele escolheu. E a minha sogra, que era minha amiga, minha sogra, era uma pessoa extraordinária. E ficou mais amiga ainda quando ela percebeu que eu achei ótimo ir com ele para um lugar desse. Sem água, sem luz, e uma casinha de madeira, e muito frio, e muita luta para viver, mas eu achei lindo, achei bonito, e era o que ele gostava, era o que ele queria, e eu fui muito feliz para lá. Agora, vale a pena lembrar que não era Presidente Prudente, a senhora falou que era uma cidade do Paraná, Santo Inácio. Atravessávamos o rio de balsa, íamos para uma cidade pequenininha do Paraná, chamada Santo Inácio, porque o irmão dele achou que era, já que ele queria tanto, então que ficasse perto, né, de Prudente, mas fomos para Santo Inácio. Ele já tinha esse projeto de servir as pessoas, né? Já tinha isso no coração. Desde quando se formou, ele já tinha essa... E principalmente, ele tinha todo esse sonho, ele tinha essa vontade, que o pai dele era médico também e já tinha passado por isso, e ele admirava muito o pai e quis seguir o exemplo do pai, e fomos para uma cidade que não tinha nada, mas que precisavam dele, o médico. A senhora
participou de programas famosíssimos do Rio de Janeiro, né? É verdade. Meus pais eram entusiasmados por música e a minha mãe me acompanhava sempre quando havia oportunidade, né? Eu me lembro de cantar no programa de José de Alencar. Tinha uma orquestra muito boa, que eu me lembrei agora, que era Chiquinho e sua orquestra. Quem é ligado à música deve lembrar dessa orquestra do Rio. Famosíssima, por sinal. É, e tinha o pianista dele, chamava-se Gaia. E além de acompanhar os calouros do Gaia, depois eu ouvi, depois de alguns anos, que ele tinha se tornado um maestro, assim, bastante famoso do Rio. E também cantei em alguns programas de Ari Barroso, que era muito... chamava-se esse programa de calor, chamava A Gaita do Ari. E quando a pessoa errava, ele tocava gaita. Não era o gongo. Não era gongo. Quando desafinava alguma coisa errada, ele tocava a gaita. E a senhora sempre nesses programas foi sempre aprovada? Sempre aprovada. Eu tinha facilidade assim de ritmo e de ouvido. Nota não sabia nenhuma, ainda nem sei até hoje. Mas para facilidade eu tinha. Então o Ari Barroso ficou feliz com a minha apresentação, pediu para minha mãe se não podia cantar mais um pouco no programa mais tarde. Ela teria que ficar comigo porque eu era menor de idade. Mas deu tudo certo. E depois que mais tinha muita honra, muita alegria, que um dos meus ouvintes era o Dick Farney. Ele chegou a participar junto com a senhora no programa? No programa, junto comigo, sentado na primeira fila da plateia, e também gostava de me ouvir cantar, sabe? Mas depois, com estudos, isso e aquilo, deixei de apresentações assim, só cantava em casa mesmo. E cantora, a senhora chegou a dividir assim, mesmo no camarins, assim, Isaurinha Garcia, Ângela Maria, de mulheres, a senhora lembra de quem? Eu não tive acesso a essas cantoras importantes, não. Mas eu conheci bem Ângela Maria e outras cantoras que agora não me recordo, mas que eram daquele tempo, né? Eu me lembro muito bem de um programa que tinha na Rádio Nacional, que o nome era... esqueci o nome agora. Não tem problema. Como que era o cotidiano ali de um auditório, por exemplo? Como que era? Era tudo feito na hora? Tinha um treinamento antes? Como que era? Não era muito feito treinamento, não. Normalmente se conversava com quem ia nos acompanhar, né? E rapidamente já íamos para cantar mesmo. Não ensaiava nenhuma música antes ou só falava o nome da música? Às vezes ensaiava um pouquinho o tom, qualquer coisa assim, mas não tinha muito tempo, porque eram muitos calouros, né? Que se apresentavam. Então, era feito urgente, feito com uma certa urgência. Dado a capacidade, eles já sabiam quem eram os cantores escolhidos, né? Então, Barroso não precisava, né? Porque não tinha, não. O Barroso tinha que chegar e cantar. O Barroso não tinha que treinar antes nem nada. Por isso que a gaita funcionava. E a senhora, quanto tempo a senhora participou desse? Não foi muitos anos, não. Foi algum tempo só. Porque depois os estudos, as escolas iam se tornando mais importantes e ocupando mais a gente, né? Mesmo porque as mulheres naquela época tinham um pouco de né? Não era muito bem aceita, né, como canto. A minha mãe era uma pessoa bem, assim, moderna, pode-se dizer, né? E ela me incentivava, me levava em todo lugar, ia junto com ela. Ela gostava. O pai da senhora acompanhava sempre ou não? Quase? Não, meu pai tinha os afazeres dele, mas nunca privou de coisa nenhuma.
porque ele gostava mais do que ninguém de tocar. Ele que incentivava, a senhora incentivou? É, ele que sempre me incentivou e gostava que eu cantasse desde pequenininha. Por exemplo, Roberto Carlos, a senhora chegou a ver pelo menos nos corredores? Não era nem da minha época, Roberto. Nem de jovem? Nem de jovem, não. Depois ele veio. Eu fui antes. Eu tenho 86, né? Eu tô com 85, mas em setembro faço 86. Praticamente 86 anos. Então, não é qualquer um que chega a essa idade, né? E se tratando de artista, do pessoal daquela época, a senhora, qual música que a senhora gostava mais e o artista que a senhora se espelhava na época? Ou a cantora que a senhora espelhava? Sabe que não era muito a música brasileira naquele tempo, não era. Quando se pensava em canto, era sempre música em inglês e sempre a música americana. E eu mesmo me lembro que eu cantava algumas músicas, assim, trechos de música clássica que a gente cantava até, né? Eu me lembro. Então, tenho certeza, porque eu aprendi inglês e tanto que eu cantava essas músicas de filme, né? Os filmes americanos, os musicais, né? Eram muitos. E aqui no Brasil a juventude cantava em inglês, para falar a verdade. Era verdade. Naquela época já se cantava em inglês. E a senhora lembra de uma música em inglês que a senhora passa e... aquela que a senhora sempre subia ao palco, a senhora falava, é essa que eu vou cantar, ou que a plateia pedia? Não me lembro muito mais, não. Não lembro, não. E uma música brasileira que a senhora jamais deixa de esquecer? Eu cantei... deixa eu ver se eu penso um pouquinho aqui. Essa que a senhora está lembrando, será que tem no CD? Não tem. A senhora gravou um disco, né? A senhora chegou a gravar um ou vários discos? Não. Naquele tempo, eu gravei um disco. Era uma coisa assim, bem... como que eu vou dizer? Uma coisa simples. Daqueles discos de... acetato. Aquele mesmo. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de errar. Nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga sempre que me adora, que você lamenta e chora a nossa... Dona Branquinha, que maravilhoso! Que maravilhoso! Parabéns, Dona Branquinha. Sem acompanhamento, sem nada. Último desejo, essa música. A senhora lembra de quem é essa música? De que a letra de quem? Rosa. Nada mais, nada menos que Noel Rosa. Eu acho que sim. Depois dessa música lindíssima, interpretada por Dona Branquinha, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais essas brilhantes histórias de Dona Branquinha. Até mais. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação,
descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. E voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, conversando, um bate-papo gostoso com Dona Branquinha. Dona Branquinha, uma pergunta, acho que todos também estão querendo saber. A senhora é irmão do Neiva, né? Que trouxe José Carlos Neiva, seria isso? Que trouxe a Neiva a Botucatu, né? Como que se deu tudo isso? Por que ele escolheu a cidade de Botucatu? Então vamos contar a chegada da senhora, a chegada do seu irmão, para que o público, né? Os nossos telespectadores entendam como é que foi. E hoje virou essa maravilhosa empresa que é a Embraer, né? Mas tudo começou com vocês, a história de vida de vocês. Graças a Deus, né? Eu fico feliz com o resultado do esforço que minha família fez, né? O Neiva veio convidado, então, pela uma família, por um... Azevedo, é. Ele era um empresário e convidou o Neiva, porque ele já tinha instalações aqui em Botucatu, que o Neiva achou adequado, porque era justamente no campo de aviação, onde ele tinha os hangares. Que era o Marial, né? O Marial. Ali começaram, então, a produzir os primeiros paulistinhas, porque antes do Neiva, um outro industrial, Pinhatari, ele tinha fechado a fábrica dele dos aviões paulistinhas. E como sabia da competência e da vontade que o Neiva tinha de produzir aviões, de fabricar aviões, ele gentilmente ofereceu toda a estrutura, as estruturas, o gabarito dos aviões, plantas, tudo ele graciosamente ele deu ao Neiva. Então o Neiva estava realmente com um grande objetivo e com grande facilidade para iniciar a construção desses aviões, e foi realmente o que aconteceu, auxiliado, ajudado financeiramente pelo senhor Azevedo. E o importante é lembrar, que a senhora estava contando aqui em off pra gente, né? Que o seu irmão, ele não chegou a finalizar o curso de engenheiro, né? E ele começou no Rio de Janeiro com planadores. Como é que é a história dele? No Rio de Janeiro eles já fabricavam planadores, porque o planador, a fabricação é todo de madeira, e além de plantas estrangeiras também, ele mesmo fez várias plantas de planadores, e inclusive com muita dificuldade, mas conseguiu fazer um planador para treinamento, porque o planador era sempre de um só piloto, né? E ele desenhou e construiu um planador biplace, onde o aluno e o instrutor iam juntos, porque naquele tempo não existia essa possibilidade. Essa tecnologia, então, no Brasil foi ele que iniciou. Foi ele que iniciou. E foi muito feliz em tudo que produziu, porque
estudava engenharia, ele era um estudante de engenharia, mas ele não terminou o curso de engenharia, não terminou. E muito menos de engenharia aeronáutica, que eu nem sei se naquele tempo existia. Mais tarde, ele trabalhou com muitos engenheiros, aliás, todos engenheiros que tinha a Neiva eram engenheiros aeronáuticos. Isso que é interessante, né? Ele não era engenheiro, mas tinha muitos engenheiros ao redor deles recebendo instruções dele, né? Porque o conhecimento que ele tinha, a experiência, a capacidade era indiscutível. Ele teve engenheiros franceses, engenheiros aeronáuticos brasileiros. Não me lembro bem, era o Galvão, Dr. Galvão, engenheiro aeronáutico. Então vieram para aqui, para Botucatu, e começaram a ampliar a indústria aeronáutica. E a senhora também foi piloto de avião também, né? De planadores? Eu fui piloto de planador. No Rio, a gente voava no Campo dos Afonsos e tive instrução lá e comecei a voar num planador primário, que era um planador bem simples, mas não fiz uma carreira muito grande, não. Voei muito poucas vezes. Como que eram as aulas que eles faziam? A pessoa ia sozinha, antes dele fabricar de 2 lugares, estudava e depois... Eu conheci vários pilotos assim, que treinavam sozinhos. Era puxado por carro, não era por avião. O planador era puxado por carro, até uma certa altura, desligava o tipo de uma corda que o carro puxava, né? Na altura conveniente, desligava e daí iniciava o voo de planador. Sem motor e sem... nem sei mais o que. Às vezes nem cabine tinha. Os primeiros planadores não tinha cabine. Não, nem aparelho nenhum, é verdade. E até que altura ia esse planador? Dependia do conhecimento da pessoa, porque ele planador, ele aproveita a corrente do vento. Não só a corrente, mas as ascendentes que são comuns, porque quando se vê uma nuvem bem formada, cúmulos, né, que é o tipo daquela... E às vezes tem a felicidade de ver algum pássaro de longe que entra embaixo dessa nuvem. Ela tá subindo a nuvem, ela acende, você pode entrar nessa corrente e você subir. Você atinge a altura sem o motor, você atinge a altura voando dentro desta corrente que está subindo de ar. E dessa nuvem, ele passa para uma outra nuvem. E assim tem competição de voo assim, até de distância. Não só de altura, mas de distância. E voltando, quando ele veio a Botucatu, ele foi o construtor do avião Tucano ou não? O Tucano, pelo que eu sei, é projeto da indústria Neiva. A planta é bem brasileira. Foi feita por ele e pelos engenheiros que participaram do projeto. E o avião Tucano foi em homenagem à ave brasileira ou não? Acredito que sim, o nome acredito que sim. E o marido da senhora? O marido da senhora, ele participou dentro da indústria aeronáutica Neiva ou ele só como médico, pediatra em Botucatu? Não, nós viemos porque seria uma oportunidade melhor para nossos filhos que já estavam em idade de estudar, né? Então, nós viemos para Botucatu com todo o apoio do Neiva, que já estava morando aqui. E meu marido veio trabalhar num posto de puericultura, porque ele era médico pediatra. Com o tempo, ele se fez especialização e ele, com o pai dele também era um médico pediatra.
Mas também o Neiva ofereceu para o Amauri um trabalho como médico na indústria. Ele foi trabalhar na indústria como médico e ficou muitos anos trabalhando na firma também. Vamos falar um pouquinho do Dr. Amauri, que também foi muito benevolente, né? Uma pessoa bastante caridosa. Eu queria que a senhora, nesse programa de hoje, não deixasse passar a figura dele, que foi muito importante na vida da senhora. Haja visto que a senhora tinha dito em um dos programas de rádios aí, eu ouvi a senhora falar que a senhora casou, né? Depois que ele se formou, um ano depois se casaram, né? E aí uma das perguntas que o locutor fez para a senhora é que se ele tinha muitos filmes que a senhora cantava. Meu marido não era muito fã de música. Gostava de música, mas não tanto. E eu percebia que ele não gostava muito que eu cantasse. Então... Era ciúmes? Eu costumo dizer que era zelo. A minha mãe achava que era um zelo um pouco exagerado, né? Então, eu acredito que o zelo é uma coisa muito importante. O cuidado com a pessoa, né? Tomar conta de uma forma carinhosa. Mas esta, justamente hoje, uma das coisas que mais me faz falta é ter uma pessoa ao lado que zele, que cuide, que tome conta no bom sentido, para nos dar alegria, não deixar que nos falte nada, da companhia, além do amor, né? Então esse zelo, a minha mãe não gostava muito, porque ela achava exagerado. Então, ela falava, Amauri tem um zelo ardente, que o zelo do meu marido era ardente. Mas eu não fiz nada nessa vida, depois que me casei, que não fosse com a ajuda dele, com a presença dele. De todas as formas que vocês possam imaginar, tudo que eu fiz, ele estava junto, sempre junto, para me levar, para me buscar, para discutir antes como seria ou não, sempre presente. Tanto é que a creche Criança Feliz, que existe hoje maravilhosamente bem funcionando, foi muito da ideia dele, da vontade dele por atender tanta criança que precisava de mais atenção e não tinha, né? Então a creche foi um trabalho que ele ajudou demais que pudesse ser realizado, existir essa creche. Essa creche existe do esforço de algumas pessoas, mas dele principalmente. Além da creche, né, que a senhora está falando, e nós estamos mostrando essas imagens aí, ele também atendia assim gratuitamente, né? Ele tinha além do grande incentivador da senhora, ele também tinha um trabalho. Eu não sei se a senhora incentivou ele ou ele incentivou a senhora. Eu acho que era os dois, não é? Os dois. Porque ele sempre ajudou. Eu nem sei como dizer, mas financeiramente também me ajudou muito, porque os trabalhos sociais dependem às vezes um pouquinho do recurso financeiro. Apesar de nós não termos tanto, nunca faltou para poder iniciar alguma coisa que seria impossível sem um pouquinho de recurso. E para isso ele estava sempre pronto. Nunca deixou faltar nada. Os trabalhos que eu começava, ele ajudava sempre. Dona Branquinha, em que ano morreu o Dr. Amauri? Morreu no ano de 2008. Teve uma doença com bastante sofrimento e, infelizmente, faleceu em 2008. Ele foi fundador lá no bairro do quê? Lá do bairro, é justamente por isso que nós viemos para Botucatu. Porque naquela ocasião foi aberto lá no bairro o primeiro posto de puericultura da cidade. E ele era pediatra, tratava das crianças
E ele veio para esse fim, então começou o trabalho dele ali. E depois, mais tarde, ele iniciou também um trabalho com as gestantes, que também não existia aqui na cidade. Ele gostava muito de obstetrícia. Então, por conta dele mesmo, ele começou a atender as mães que iam lá sempre com uma pergunta, com uma necessidade, quando levavam um outro filho, uma criança, e depois iniciou aqui na cidade também esse trabalho da puericultura e da obstetrícia e ginecologia. Vivendo tantos anos com o Dr. Amaury, essa entrega um para com o outro, né? E qual é o exemplo que o Dr. Amaury deixou para a senhora, assim, que a senhora jamais em toda a sua vida a senhora vai esquecer? Olha, meu marido, o senhor falou de uma maneira muito importante, exemplo. Realmente ele deixou muitos exemplos. Primeiro que ele era um homem modesto, ele era um homem, apesar da sua cultura, do seu conhecimento, ele era modesto, ele era humilde e generoso, muito generoso. Tanto é que se eu fiz alguma coisa em trabalho social, graças à generosidade dele. Eu não posso me esquecer, logo no início que eu fui a Rubião, trabalhar em Rubião, precisava de tudo ali, nós não tínhamos nada. E eu estava assim, com muita vontade de comprar umas tesouras, agulhas de crochê, lãs, linhas, tecidos. E não sabia como que eu ia fazer para conseguir todo esse material. E justamente numa ocasião que nós íamos tirar umas férias. E ele falou que nós iríamos então fazer uma viagem. Que ele gostava de viajar e ele adorava viajar. Mas como eu hesitei um pouco na tal da viagem, ele disse para mim: o que está acontecendo? Você não está querendo ir? Você não está gostando da ideia? Eu falei: gostando da ideia estou, Amaury, mas eu preferia não ir. Mas como não ir, né? Porque se fosse possível, eu vou pedir uma coisa, falar uma coisa, mas pode falar uma coisa assim, bem difícil para você. Esse dinheiro que nós vamos gastar nas férias, você não podia uma parte, eu não sei como você podia resolver, não podia ajudar a Rubião Júnior? Eu tenho tanta coisa para comprar lá, né? Ele falou: pois então não vamos viajar, o dinheiro fica todo para Rubião. Na hora, de imediato. Não hesitou. Eu fiquei contente, né? Eu fiquei alegre, feliz. Melhor do que a viagem. Muito, para mim foi uma maravilha. Fiquei felicíssima. E daí deu um bom impulso em Rubião, porque tínhamos tudo o material necessário para realmente tocar o trabalho, né? E nesse último bloco, dona Branquinha, a gente queria que a senhora relatasse um pouco desses projetos sociais que a senhora tem feito, realizou aqui na cidade de Botucatu, que graças a Deus são de grande valia não só para Botucatu, mas para o mundo, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Pois é, tudo se revive porque ficou importante, os trabalhos ficaram importantes desde que nós ganhamos o prêmio. A cooperativa recebeu o prêmio dentro do estado de São Paulo, em primeiro lugar. E foi uma surpresa muito grande, porque um trabalho modesto, num cantinho, numa sala emprestada, lá em Rubião Júnior, fazer tanto sucesso, né? Teve tanta repercussão. E esse trabalho é de um grande alcance pela riqueza que ele deixou para aquela população. Quem me convidou para iniciar, pediu ajuda, foi o senhor Antônio dos Santos, Paeta. Muito conhecido em Rubião. É, muito conhecido. E quando eu fui para Rubião, eu fui tranquila e com muita vontade de ajudar o Paeta,
porque nós já tínhamos realizado aqui na cidade outros projetos anteriores a esse. Então, foi me dando assim, posso dizer, uma experiência grande, porque eu me lembro do primeiro trabalho de valor, que foi a fundação da creche Berçário Criança Feliz, hoje tão bem dirigida pela senhora Eide Machado. Eu me lembro que esta creche foi aberta graças à generosidade de um casal, Léo e Dr. Camilo de Núcio. Ele que construiu os prédios, construiu. A creche foi construída por ele e o terreno foi doado pela família. Um terreno talvez de um quarteirão. E isso trouxe um benefício muito grande para a cidade, essa creche. Essa creche, é bom lembrar que ela fica lá no Jardim Brasil. Jardim Piabiru. Porque todo trabalho social tem que ser feito na região mais necessária, né? Onde a população necessita mais dessa ajuda, né? E depois desse trabalho, nós também fundamos a Associação de Promoção Humana, um outro trabalho social. O Banco de Remédio, meu marido ajudou muito também na fundação, que também era da área dele, medicamento, né? E logo após a fundação da Associação de Promoção Humana, houve um período muito bom de ajuda ao adolescente. Foi um projeto que eu participei junto do Dr. Mário Altenfelder, que era o secretário de Estado, que fez um esforço muito grande para conseguir dar mais assistência aos adolescentes. O plano o primeiro que era plano de integração do menor na sociedade. Eu vejo hoje tanta dificuldade. Se esse trabalho do Dr. Mário tivesse tido continuidade, talvez muita juventude seria salva, teria sido salva. Bom, além disso, o mais que nos traz mais alegria é o último trabalho que eu participei, que é a Cooperativa Arte e Ofício, né? O trabalho se iniciou justamente, como eu já falei, a pedido do seu Paeta, né? O importante é já contar como que ele chegou até a senhora e como que foi essa empatia de vocês. Não, ele me conhecia e assim que ele foi procurar por mim, eu percebi a urgência de ir para Rubião, porque ele estava doente, a sua voz era difícil de se ouvir e muito triste de ver uma pessoa com tanta coragem, tanta vontade e não poder realizar o projeto que ele queria. Então eu disse na hora, eu aceito e eu vou para Rubião. E fomos a Rubião. Tivemos muita ajuda de muita gente, porque lá precisava de muitos professores, todos voluntários. Senhoras iam ensinar crochê, outras iam ensinar pintura, outros iam ensinar tricô, outras iam ensinar costura. E então, dentro de todas aquelas tipos diferentes de trabalho, as mulheres que chegavam naquele projeto, que iam conhecer o projeto, elas podiam escolher o tipo de coisa que gostariam de fazer. E assim foi começando, porque através do conhecimento e da produção delas, elas recebiam dinheiro. Porque todo o trabalho imperfeito e sujo que foi feito pela primeira vez foi pago. Nós não esperávamos vender e sabíamos que não poderia ser vendido as primeiras peças. Mas mesmo assim, nós recolhíamos o trabalho, agradecíamos da cooperação delas e pagávamos. Era pouco, mas pagávamos. Mas com isso, elas foram aprendendo a trabalhar
foi crescendo o número de pessoas e de conhecimento. Para não demorar, hoje, lembrando do grande prêmio que a cooperativa recebeu depois de 10 anos de trabalho, né? Ou muito mais, não é? Eu acho que eu trabalhei em Rubião antes da cooperativa, provavelmente uns 8 anos, antes da cooperativa, até ser fundada. Eu me lembro que nós recebemos um auxílio precioso da Holanda, financeiro, um auxílio financeiro. E com esse auxílio financeiro nós pudemos contratar pessoas para ensinar as outras, né? Então, com um grupo bom de uma equipe boa de professores, a gente ia formando aquele povo. E eu não posso me esquecer que se tratava também, se preocupava muito com a saúde delas. Então, nós convidamos uma médica, a doutora Edina Nakamoto, que abraçou o trabalho assim com tanta alegria, com tanta força, que uma ocasião ela disse para mim, eu quis apresentá-la a uma visita. Falei, doutora, quanto tempo a senhora está aqui? Ela falou, junto com a senhora, dona Branquinha, eu estou há 7 anos. Só 7 anos. E eu sei que ela ficou mais de 7 anos. Então eu quero mostrar com isso que o acolhimento que se dava a qualquer mulher que se aproximava de nós, do grupo, era o melhor possível. Alimentação, tinha lanche, acolhíamos as crianças, tinha pessoas para olhar as crianças, enquanto a mãe aprendia o trabalho. E tinha um chá, um pão. E eu sei que com isso, festas de aniversário, tinha festas de Natal, não é? Então esse grupo foi se solidificando, se fortalecendo, aprendendo o trabalho e principalmente ganhando bem e cada vez mais. E há mulheres lá que sustentam as famílias só com o salário de lá. É verdade. As que não sustentam totalmente contribuem grandemente para a renda familiar, né? E foi contemplada com o primeiro prêmio no estado de São Paulo e o segundo no país, não é isso? Depois dessa premiação, onde estivemos em São Paulo para esse fim, nós fomos a Brasília participar da festa de todas as entidades que concorriam, né? Não só estaduais, mas agora todo o país, né? Que apareceu lá, todos os estados. Nesse projeto lá em Rubião, que é a Menina dos Olhos da Senhora, quantas pessoas trabalham lá hoje? Eu acredito que de 40 a 50, porque o trabalho dela é rentável, porque ela trabalha, a filha trabalha, várias pessoas elas levam as peças para casa, porque o trabalho é feito na casa delas. Elas se encontram, era uma vez por semana, agora não sei como está. Então, elas se encontram para dividir, ver o que vai ser feito, que peças vão produzir. Eu fiquei muito feliz porque cortava-se tudo com tesoura, com uma dificuldade. Depois elas arrumaram uma máquina para cortar e hoje elas têm uma outra máquina onde cortam, o corte não é mais problema, cortam com muita facilidade. Tudo isso acredito com a ajuda da presidente da diretora, que é hoje Deise Pereira Leite Aguiar, uma jovem batalhadora e muito talentosa, e com a alegria de todas as cooperadas que trabalham juntos ali. E é bom ressaltar que são mais de 3.000 peças feitas por mês, né? E um grande supermercado, né, que dá todo esse apoio. E eu fiquei sabendo que agora vocês vão exportar para o mundo, né? Como é que é essa história aí? Se exportar, eu estou por fora, não estou sabendo direito. Mas a alegria é saber que nós temos um cliente como o Pão de Açúcar, um cliente bem fiel, que eu acredito que há 10 anos compra os nossos produtos. É uma coisa muito... É uma glória
poder ter um freguês que compra toda a produção, né? E quais são as peças que são feitas nesse local? Há anos atrás se fazia, era muito mais diversificado, sabe? Porque nós não tínhamos assim uma venda fácil. E então fazia-se muita peça para cama, mesa, banho, coisas de nenê. E nós trabalhávamos num campo maior. Mas hoje, como quem dá a toada ali, é o pedido do cliente é que importa. E se ele quer 2, 3 mil peças, ele escolhe as peças que ele quer e se fabrica aquilo que o freguês quer. E também não se tem condição de, além dessas peças vendidas, se fazer outras coisas. E depois é mais interessante trabalhar naquilo que já está vendido, né? Lógico. E essa colcha de retalho, a famosa colcha de retalho que a gente está vendo nas imagens aí, que a Dani está mostrando, foi feita lá também, dona? Foi. Elas aprenderam muito bem. Antigamente era a colcha de retalho, hoje é patchwork. E elas fazem, além delas fazerem, foi trazido dos Estados Unidos todo o material para isso. Tesouras especiais, né? Não é tesoura, é um cortador e réguas, o material para fazer esse trabalho. Alguma delas que gostam da costura tem todo esse material para produzir. A senhora pediu para que não pudesse esquecer, e a gente não pode esquecer do Papa Zacarias, que também deu um grande apoio. Isso foi na história da creche, na dificuldade da creche no início. Nós fomos conversar, eu e a Léo Dinucci, com a promotora pública, que era a doutora Maria José Zacarias, que graças a Deus, minha prima irmã. E contamos da necessidade das mulheres que queriam trabalhar e não tinham como deixar as crianças, né? E ela achou magnífica a ideia de abrir uma creche. E daí nós pensamos também quem seria a responsável. Eu fiquei muda, a Léo muda e ela muda, ninguém falava, então eu disse, então eu vou ser, eu falei. Então eu aceito ser presidente da creche. Daí a minha santa prima falou, você não, Branquinha, quem vai ser sou eu. Acampou a ideia. Que alegria minha e da Léo, porque além de um monte de filhos que eu tinha, não teria jamais a competência, o valor, a virtude, o talento dessa minha prima, doutora Maria José Zacarias, que naquele tempo nem era Zacarias, era solteira. E se dispôs a fazer a responsabilidade da formação, da criação dessa creche. Nesse coraçãozinho tão bom, tão generoso da senhora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os telespectadores e para todos. Pois não. Eu acredito que não é tão difícil ser voluntário, porque nós podemos ter grandes defeitos, poucas qualidades, mas basta a vontade de servir, que Deus faz o resto. O importante é nos pormos à disposição de servir em qualquer lugar, de qualquer forma, embora a gente nem tenha capacidade para tanta coisa, mas Deus nos dará o auxílio necessário. O importante é esse desejo de servir. Tá aí, chegamos ao final do nosso programa, registrando essa belíssima história de vida de Dona Branquinha, um exemplo de vida para todos nós. Lembrando que o nosso programa, todas as quintas-feiras, às 19 horas e nos domingos, às 15 horas da tarde. Até a próxima semana com outra história para vocês. Muito obrigado e tchau. Se você me quer ou não, diga sempre que me adora, que você lamenta e chora a nossa separação.
e as pessoas que eu detesto. Diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim.